Demonstre o seu amor a todos, faça conhecido o seu poder.
Agora se prepara. Tcharanã! Chegou o Cross no culto! Pra galerinha, gente grande, nós teremos atividades para nos ajudar a celebrar Jesus dentro do templo. Isso aí! Agora, ficar no culto também vai ser divertido. Quando você chegar no templo, vai receber uma missão especial para cumprir durante a celebração. Vai ser top, vai ser show, vai ser demais! Mas é só para crianças de 8 a 11 anos, viu? Gostou? Quer participar? Então procure um dos voluntários do Cross para mais informações. Tchau e até mais! Bom dia, meus queridos irmãos, graça e paz da parte de Jesus. Que Deus possa abençoar as nossas vidas. Mais um domingo, hoje é dia 6 de junho de 2021. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado por estar conosco. Você está no canal da Igreja Batista Central de Taguatinga, ou pelo YouTube, mas também você pode estar no Facebook, na nossa página. Sejam todos muito bem-vindos em Cristo Jesus. Que Deus possa falar ao seu coração, que Ele possa receber o seu louvor e a sua adoração durante esse tempo. Eu quero aproveitar esse momento para agradecer as muitas mensagens de afeto, de carinho, de parabéns que eu recebi nesta semana. Uma semana particularmente especial, quando eu pude, na quarta-feira, completar 3 anos à frente do Ministério da Igreja Batista Central de Taguatinga e ontem, durante o nosso congresso aqui dos Homens Batistas, celebrar 17 anos de ordenação ao ministério pastoral. Meus irmãos, isso é graça de Deus, é misericórdia do Senhor sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, e eu tenho certeza absoluta disto. Por isso, muito obrigado. Muito obrigado às igrejas onde eu pude pastorear, começando lá em Caporã, na Paraíba, onde eu fui seminarista, também passando pela Igreja Batista Emanuel, em Boa Viagem, Recife, onde eu fui ordenado em 2004, chegando aqui na Igreja Memorial Batista de Brasília, onde eu pude servir durante alguns anos, indo até Salvador, na Igreja Batista da Pituba, onde eu pude exercer o ministério titular pela primeira vez, e chegando até aqui a Central de Taguatinga, onde eu pude, depois de quase 20 anos, retornar agora com este grande desafio, mas também um imenso privilégio de pastorear esta querida igreja que tanto tem investido na minha vida, na vida da minha família, ao longo dos anos. Que Deus possa abençoá-los, meus irmãos, por tanta generosidade com a qual os irmãos têm nos tratado em todo o tempo. Muito, muito, muito obrigado. Recebam realmente a nossa gratidão. Obrigado àqueles que mandaram mensagens, de todo o Brasil, colegas pastores. Muito obrigado, queridos, pela deferência. Muito obrigado pelo carinho. Mas não é festa apenas para mim, é festa também para os irmãos que nesta semana estão completando mais um ano de vida. Eu quero compartilhar agora os nomes dos aniversariantes com você, começando por hoje. A pequena Gabriela Santana, fazendo aniversário hoje. Ela que é filha dos nossos irmãos Rafael e Lígia Santana. Feliz aniversário. Um beijo do seu pastor para você. Hoje também é aniversário da nossa irmã Michele Lima. Minha querida, Deus te abençoe. Você possa contar os seus dias na presença do Senhor. Amanhã, aniversário da nossa irmã Neide Borges. Deus te abençoe, querida irmã. Que Deus possa dar um novo ano repleto das bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Muito obrigado por todo o carinho, pelas orações que eu sei que a irmã diariamente faz em favor da minha vida e da vida da minha família. Quero também parabenizar os nossos irmãos Pedro Pereira e Saul Amorim, que fazem aniversário na próxima quarta-feira. Tio e sobrinho fazendo aniversário na próxima quarta-feira. Pessoas também muito queridas. Aliás, essa semana, irmão Pedro estava por conta da minha posse aqui, relembrando de alguns dos momentos que antecederam a nossa chegada. E um deles foi lembrar do momento em que vocês, comissão de sucessão pastoral, estiveram lá em Salvador conosco, aquela pizza que nós comemos lá em casa. Foi um tempo muito precioso, foi muito bom nós estarmos juntos ali, irmão Pedro, irmão Marcelo, a irmã Elsa, e os irmãos que estavam aqui também orando por todo esse processo. Que Deus então continue abençoando você, meu querido irmão Saul, que eu sei que também ora por nós todos os dias. Um novo ano repleto das bênçãos de Deus na presença do Senhor. No dia 10, meus queridos irmãos, é aniversário da nossa irmã
Maria do Rosário Souza e também da Ruth Cristina Lima. Queridas irmãs, recebam o nosso abraço, o abraço de toda a igreja. Vocês possam também continuar se sentindo amadas e queridas por nós e contando os seus dias na presença do Senhor. No dia 11, é a vez do nosso irmão Mauro Castro, o nosso irmão que é símbolo do nosso retiro espiritual, que lidera com tanta maestria e com tanta dedicação. Aliás, quero aproveitar esse tempo para registrar o nascimento da sua netinha. Isso aí, ele está feliz da vida, isso que é presente de aniversário, né? Na última sexta-feira de maio, dia 28, enquanto nós estávamos em vigília pelas nossas famílias, vigília de oração pelas nossas famílias, nós recebemos a notícia do nascimento da Laura. É isso aí, a Laura, que é filha dos nossos irmãos André e Carla Castro. Eles já são pais da Antonella e agora recebem mais uma porção da sua herança com a chegada da Laurinha. Laurinha, um beijo do seu pastor para você, nessa bochecha linda, que você possa viver todos os seus dias na presença do Senhor. André e Carla, parabéns. Mauro e Deusinha, Manrose, parabéns pela netinha. E Mauro, em especial, pelo seu aniversário, tá bom? Fechando a nossa lista, no dia 12, próximo sábado, dia dos namorados, olha quem está fazendo aniversário, a nossa irmã Bruna Costa. Ela que também recentemente recebeu um grande presente, que foi a chegada do Vinícius, seu segundo filho, né? Ela que já é mamãe do João, seu esposo, o irmão George. Que Deus abençoe a sua vida, minha querida irmã. Nesse dia também, aniversário da nossa irmã Sirlene Monteiro, Valdênio Moura e Vitória Faria. Que Deus os abençoe. Recebam um abraço e o amor da IBCT. Vamos orar por eles, vamos orar pelos enfermos e também pelos enlutados. Oremos ao Senhor. Pai querido, Pai bendito, nós queremos agradecer ao Senhor por esta manhã, pela oportunidade que nós temos de estar reunidos em Teu nome. Pai, pedimos que o Senhor possa receber o nosso louvor, que o Senhor possa ministrar nos nossos corações e que nós, ó Deus, ao encerrarmos esta celebração, possamos ter a firme convicção de que nos encontramos contigo. Que o Senhor possa alcançar não apenas aqueles que estão conosco agora, mas aqueles que também irão conferir, irão acompanhar, irão assistir esta celebração em outro momento. Que a Tua palavra possa alcançar todos quantos visualizarem este vídeo. E que assim, ó Deus, o Evangelho possa se expandir através de nós para aqueles que nos cercam. Pai querido, nós queremos agradecer por aqueles que fazem aniversário nesta semana. Cada um deles, que a partir de hoje completa mais um ano de vida na Tua presença. Sustenta-os, fortalece-os, guarda-os e continua derramando sobre eles das Tuas mais escolhidas bênçãos. Pai querido, nós oramos também neste momento, suplicando favor por aqueles que estão enfermos. Continua, Senhor, a manifestar a Tua cura, como tens feito, como fizeste nesta última semana, na vida da irmã Elaine, do nosso irmão Célio, da nossa irmã Meg. Deus, cura os que estão enfermos, seja pela Covid ou por outras enfermidades. Em nome de Jesus Cristo, nós suplicamos isso, ó Pai. Bem como pedimos também que possas trazer consolo àqueles que estão enlutados. Nós nos lembramos da irmã Terezinha, da irmã Rodeluz, dos seus outros filhos, mãe e filha e outros filhos que perderam o seu pai, nosso irmão Cícero, no último domingo. Traz conforto e consolo a cada coração. Oramos também pela vida do irmão Apolônio, que também no domingo perdeu a sua irmã, Zezé, Dona Maria José, por quem vínhamos orando. Ó Deus, conforta o coração dele, da irmã de Janete, de toda a sua família, ó Pai. Deus, nós nos alegramos com os que se alegram, nós choramos com os que choram, porque nós somos a igreja do Senhor Jesus e queremos viver em unidade diante de Ti. Obrigado, Senhor, pelas datas especiais que posso celebrar nessa última semana, que pude celebrar nessa última semana. Os 3 anos à frente da igreja, os 17 anos de consagração ao ministério. Tenho certeza absoluta, Pai. Tudo isto por causa da Tua misericórdia, da Tua graça e da Tua fidelidade sobre a minha vida, sobre a vida da minha família. Muito, muito, muito obrigado. Derrama o Teu favor sobre nós. Continua a nos sustentar e nos conduzir como igreja. Essa é a oração que eu faço, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Não deixe de compartilhar o link dessa transmissão. Faça isso. Você está aqui no YouTube? Então, olha, curta a nossa transmissão, copie o link e envia para a sua lista de contatos ou para as suas listas de transmissão.
Você está na nossa página do Facebook? Compartilhe essa publicação na sua página pessoal para que outras pessoas sejam alcançadas por este conteúdo, por essa celebração, pela palavra de Deus. Eu quero destacar, enquanto você faz isso, algumas comunicações importantes. A primeira delas, Igreja Digital. Somos a Igreja de Jesus e queremos estar juntos neste movimento. Queremos que você se una a nós. A nossa sala, a construção da nossa sala da multimídia está avançando. Nós precisamos adquirir outros equipamentos para comunicar o Evangelho neste tempo, através do uso da tecnologia. Você vai ver agora na sua tela as nossas contas, as contas da nossa igreja. Você pode ofertar, você deve ofertar, se você quiser, é claro, conforme Deus propuser no seu coração. Com alegria, oferte para a glória do nosso Deus. Por falar em oferta, não deixe também de se envolver no nosso movimento, na nossa campanha Família no Pão e na Fé. Vamos ajudar quem precisa, com gêneros alimentícios, com itens de primeira necessidade, com ofertas em espécie, para que nós possamos montar cestas básicas e ajudar pessoas em necessidade. Faça isso. Ajude com o pouco que você tem. Nós teremos muito para ajudar quem está passando por dificuldades nesse momento. Que Deus nos abençoe, meus queridos irmãos, nessa direção. Finalmente, eu quero lembrar você da nossa ceia do Senhor, hoje à noite. Se você estiver no templo conosco, você participará da ceia. Como nós temos dito, não é necessário fazer a sua inscrição para vir ao templo, somente para o CROSS. No CROSS é importante fazer a sua inscrição, tá bom? Porque o nosso espaço é limitado para as nossas crianças, de 3 a 7 anos. Aliás, hoje à noite vai começar um projeto super legal. CROSS no culto. Crianças a partir de 8 anos, de 8 a 11 anos, estarão aqui no templo conosco hoje à noite e vão participar do início desse projeto que eu tenho certeza será fantástico para a vida das nossas crianças e para a vida da nossa igreja. Mas se você estiver no templo e for batizado, estiver em comunhão com Deus e com a sua igreja, você vai participar da ceia conosco. E se você estiver em casa, não puder vir hoje à noite, então você separa os elementos com antecedência, prepara tudo bonitinho, tira uma foto, marca o perfil da nossa igreja lá no Instagram, compartilha com a grande rede que você está em comunhão com Deus e com a sua igreja. E tenho certeza que será mais uma vez também um tempo de nós rememorarmos o sacrifício de Jesus por nós. Que Deus então nos abençoe, que Ele continue falando aos nossos corações em toda essa celebração. Vamos agora adorar ao Senhor, que através dessa inspiração, deste cântico, os nossos corações se preparem para a palavra de Deus que será apresentada nesse momento. Que o Senhor então nos inspire. Vamos lá. Milagre,
Mas com amor tu traçaste um plano para mim. Respondeste minha oração de fé, Senhor. Desde então só a ti pertenço eu. Como eu disse no início do culto, meus queridos irmãos, esta é uma semana particularmente especial. Eu tive o privilégio na última quarta-feira de celebrar 3 anos à frente do pastorado da Igreja Batista Central de Taguatinga. Como eu gosto de dizer, eu estou pastor neste tempo. Tudo pela graça do Senhor, pela vontade do Senhor e diante daquilo mesmo que o Senhor tem feito e falado ao meu coração, eu sou grato por este privilégio, por esta honra de pastorear esta querida igreja muito querida, muito preciosa para mim e para a minha família. Eu quero mais uma vez agradecer as mensagens que nós recebemos nesses últimos dias, quero agradecer a todo o carinho, todo o cuidado que a igreja IBCT tem tido para comigo e para com os meus. Quero agradecer também as mensagens que recebi, porque ontem completei e pude celebrar 17 anos de ordenação ao ministério pastoral. Eu louvo a Deus também que me tem permitido, apesar das minhas falhas, das minhas limitações, o Senhor, pela sua infinita misericórdia, me tem permitido servir no ministério para o qual Ele mesmo me chamou. Então, muito obrigado por todas as mensagens, ligações que eu recebi, pelos áudios que eu recebi, pessoas aqui de Brasília, pessoas lá da Bahia, pessoas lá de Pernambuco, de outros estados. Muito obrigado pelas mensagens carinhosas que vocês me enviaram. Que Deus continue abençoando cada um de nós e que cada um de nós continue cumprindo o seu ministério conforme a vontade do Senhor. Vamos então meditar na sua palavra. Eu quero compartilhar algo que Deus tem falado no meu coração nas últimas semanas por 2 razões. Primeiro, por conta desta semana que para mim, como eu disse, é especial, celebrando 3 anos à frente da igreja e 17 anos de ordenação ao ministério, e pensando também, a segunda razão, é por conta das nossas celebrações presenciais que retornaram no último domingo, momento realmente ímpar na vida da nossa igreja, de muita emoção, de profunda comoção, e eu vivi uma emoção muito particular também no último domingo, em poder ver as pessoas no templo. Então, pensando nisso, pensando na vocação para o ministério, pensando na possibilidade de estarmos juntos de forma presencial como igreja, Deus começou a falar ao meu coração em um texto das Sagradas Escrituras que eu gostaria de compartilhar com você. No ano passado, final do ano passado, nós pudemos estudar nas nossas celebrações de quarta-feira a carta ou as cartas de Paulo à igreja em Tessalônica. Nós estudamos a primeira carta e depois a segunda carta aos Tessalonicenses. E, pensando em tudo isso que eu falei, eu quero voltar em um dos textos que nós abordamos naquele período para meditar a respeito de como, biblicamente falando, deve ser a vida da igreja. Sobre isso nós vamos falar nesta manhã.
a vida da igreja, baseado na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, entre os versos 12 e 15. Texto muito precioso da palavra de Deus que nos diz assim: agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos, uns para com os outros e para com todos. Amém. Este texto, essa porção preciosa da Santa Palavra, possa alcançar os nossos corações. Pai, nós te pedimos que neste momento, teu Santo Espírito possas, através da tua palavra, ministrar aos nossos corações. Continua a falar conosco, como já tens feito ao longo desta celebração. É a oração que nós apresentamos humildemente diante do Senhor, orando em nome de Jesus. Amém e amém. Como deve ser a vida na igreja? A igreja que é a comunidade dos santos, assim nós aprendemos na palavra de Deus, é o corpo de Cristo, a comunidade daqueles que foram remidos, que foram salvos, que foram regenerados em Cristo Jesus. Nós sabemos o significado da palavra igreja, eclesia, aqueles que são chamados para fora, a assembleia, que é chamada para o lado de fora para proclamar o evangelho da salvação, o evangelho da graça de Deus. É bom demais fazer parte da igreja. Se você faz parte de uma comunidade local, da sua igreja local, a minha oração é que você continue crescendo, se desenvolvendo na presença do Senhor, também a partir da atividade da sua igreja, que você abençoe a sua igreja e seja por ela abençoado. Você faz parte dessa comunidade da IBCT, esta diariamente é a minha oração. Meus queridos, nós somos pessoas, e como pessoas, nós somos falhos, limitados, finitos. Nós temos as nossas virtudes, mas também temos as nossas mazelas. Nós temos culturas diferentes, criação diferente, nós temos pensamentos diferentes, opiniões diferentes sobre muitos aspectos. A diversidade em meio ao corpo de Cristo, a diversidade presente na igreja, do ponto de vista do seu aspecto universal, mas mesmo e também no seu aspecto local, é muito grande. Então, muitas vezes, viver em comunidade é um grande desafio. Desafio porque nem sempre nós concordaremos uns com os outros, nem sempre nós conseguiremos dar aos outros o tratamento que eles precisam receber ou julgam merecer. Nem sempre nós conseguiremos atender a todos da melhor forma como nós gostaríamos de fazer. Às vezes, por palavras mal colocadas, às vezes por pensamentos que são alimentados, às vezes por rusgas que são provocadas. Nós vemos pessoas que não conseguem mais conviver bem com certas pessoas dentro da comunidade dos santos. E não foi para isso que o Senhor nos chamou. Não que dificuldades como esta ou como estas não possam acontecer. Claro que podem. Acabei de dizer que nós somos pessoas limitadas. O que não pode acontecer é dessas situações perdurarem. Nós precisamos aprender cada vez mais a tratar todas as questões que podem nos dividir, que podem nos afastar. Questões essas que são provocadas por diferentes situações. Nós precisamos aprender a lidar com elas para que aquilo que pode nos afastar não seja maior do que aquilo que nos une, que é o sangue precioso de Cristo Jesus que foi derramado por nós. Que nós possamos então experimentar a vida da igreja, a vida na igreja, com todos os seus desafios, com todas as suas nuances, com todas as suas variáveis,
e que nós possamos, mesmo com pessoas com as quais tenhamos ou venhamos a ter dificuldades, que nós possamos, em amor, enfrentar tudo, tratar tudo e resolver tudo para a glória de Deus. Creio que, mais do que nunca, nesse tempo que nós estamos vivendo, nós percebemos o valor da comunidade, o valor de nós vivermos em unidade, o quanto tem feito falta o estar no templo com os nossos irmãos, nos faz ainda mais valorizar a importância da unidade no meio da comunidade cristã. É assim que deve ser a vida na igreja. E é sobre isso que o apóstolo Paulo nos fala. E ele começa estes versos falando à igreja em Tessalônica acerca da importância de considerar em alta estima e tratar com todo amor aqueles que lideravam sobre a igreja. Todas as vezes que nós, pastores, falamos a esse respeito, parece que nós queremos legislar em causa própria, mas não é a respeito disso que se trata o texto. O texto está falando a respeito do princípio da honra, daqueles que, por determinação do Senhor, por invocação do Senhor, exercem liderança sobre a comunidade dos santos. Não porque sejam melhores, não porque sejam a voz que deve prevalecer em todo o tempo, mas porque, diante da vontade soberana do Senhor, foram naquele tempo posicionados naquela função. É assim que nós devemos olhar para os pastores que servem sobre nós. É assim que devemos olhar também para os diáconos que servem sobre nós, os líderes da igreja que atuam entre nós, sempre considerando-os em mais alta estima, não pelo que eles façam de certo ou de errado, mas porque, independente do que façam, de certo ou errado, eles respondem diante de Deus pela liderança que lhes foi confiada. A Bíblia nos ensina isso. Todos nós que exercemos algum tipo de liderança, líderes de ministérios, líderes de pequenos grupos, líderes na igreja, diáconos, pastores, todos nós, um dia prestaremos conta ao Senhor daquilo que temos feito. E todos nós também, como igreja, precisamos então orar por aqueles que lideram sobre nós. Esta é a primeira lição que eu aprendo nestes versos, quando penso em como deve ser a vida na igreja. Como o apóstolo Paulo nos diz, olha para o versículo 12 e 13, ter consideração pela liderança está exposto aqui pelo apóstolo quando ele diz, agora lhes pedimos, queridos irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, por aqueles que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Mas esse texto, ele não se refere apenas àqueles que são por ofício chamados para o pastorado, para o episcopado. O texto abre espaço para que nós pensemos nestes, aqueles que são pastores, que pastoreiam sobre nós na comunidade local, mas o texto também abre espaço para que nós consideremos aqueles que exercem algum tipo de liderança sobre as nossas vidas, no ministério que nós atuamos, no pequeno grupo no qual servimos, na comunidade da qual nós participamos. Você possa olhar para aqueles que exercem influência positiva na sua vida, que lideram você no caminho do Senhor. Você possa considerá-los na mais alta estima. Repito, não porque eles mereçam, mas porque o Senhor nos ensina a fazer desta forma, a tratar com amor, a auxiliar em suas necessidades, em suas demandas, para que a igreja possa ser favorecida. Meus queridos irmãos, não há nenhum valor para a igreja, não há nenhum ganho para a igreja quando nós não oramos pela nossa liderança, quando nós não apoiamos a nossa liderança. E claro, apoiar a liderança não significa necessariamente concordar com ela, mas apoiar significa fazer parte, estar presente, estar junto, auxiliar em todas as questões, porque nós somos a igreja. Então, tratar com consideração a liderança significa viver o que
nós somos chamados a viver como igreja do Senhor. Mas há uma outra lição que eu aprendo aqui ainda nestes 2 versos. No final do versículo 13, o apóstolo Paulo nos ensina como igreja a viver em paz. Nós somos chamados a viver em paz. Então, eu gostaria de convidar você a pensar a esse respeito. Você tem procurado promover a paz no seio da igreja? Você tem procurado promover a paz nos relacionamentos que você alimenta, que você desenvolve dentro da igreja? Ou você não tem se colocado nas mãos do Senhor neste propósito? Às vezes nós ouvimos algo na igreja, por alguém que nos fala, uma mensagem que nós recebemos, um comentário que nós ouvimos ou que chega até nós, e muitas vezes o tratamento que nós damos é inadequado. Ao invés de orarmos por aquela situação e de encorajarmos o nosso irmão a também orar por aquela situação, muitas vezes nós não apenas alimentamos algum tipo de comentário maldoso, como também nós passamos adiante aquilo que nós recebemos. Não deve ser assim na igreja. A palavra de Deus é muito clara nesse texto. Vivam em paz uns com os outros. Aqui nós vemos, experimentamos um dos mandamentos recíprocos que estão colocados na palavra de Deus e que devem ser vividos por nós, experimentados por nós. Se você abrir a sua Bíblia lá em Romanos capítulo 12, você vai se deparar com um texto dos mais belos textos que eu encontro em toda a teologia paulina, em todos os escritos paulinos. Romanos capítulo 12, entre os versos 12 e 17, entre os versos 12 e 21, tem uma mensagem muito poderosa para nós. Acompanhe comigo. Romanos 12, de 17 a 21, essa é a referência correta. Olha o que diz esse texto. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Façam todo o possível. E às vezes é difícil fazer este possível, mas é o que a palavra de Deus nos ensina a buscar. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança. Eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal pelo bem. Este é o chamado da palavra de Deus para nós. Nós não podemos viver enquanto comunidade, enquanto igreja, se nós não perseguimos este princípio, se nós não buscamos vencer o mal pelo bem. O mundo jaz no maligno e nós, como igreja, não podemos nos assemelhar neste aspecto ao mal presente no mundo. Nós não podemos nos acostumar com a cultura estabelecida de desvalorizar o outro, de renegar o outro, de agir de uma forma vingativa com o outro. Não. Ainda que nós tenhamos sido atacados, ainda que nós tenhamos sido prejudicados, ainda que nós tenhamos sido vilipendiados, a postura do cristão, a postura correta do cristão é a que está descrita na palavra, é promover a paz, mesmo quando nós temos a razão. Isso é difícil, né, meus irmãos? Porque nós pensamos e o nosso ego é assim alimentado. Quando nós temos a razão, nós somos ensinados e acostumados a brigar por ela, custe o que custar. Eu não estou dizendo que você não deve ser uma pessoa que não manifeste as suas opiniões, que não brigue pelos seus princípios, no bom sentido, né? Que não defenda as suas ideias, nada disso. Eu estou dizendo para que todos nós sejamos capazes de refletir se o vencer nos argumentos é mais importante do que o vencer nos relacionamentos. A vida na igreja, ela é baseada não em argumentos que prevalecem uns sobre os outros, embora eles sejam importantes. A vida na igreja, no meu entender, se estabelece pelos relacionamentos que se constroem em Cristo Jesus, que é a unidade da igreja.
Uma terceira lição que eu aprendo sobre a vida na igreja, meus queridos irmãos, é esta. Nós somos chamados a advertir, confortar e auxiliar. Sim, nós somos chamados a isto. O apóstolo Paulo, no verso seguinte, o verso 14, diz: exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sendo pacientes para com todos. Nós somos chamados a promover o crescimento das pessoas. Se nós temos ou estamos vendo alguém que não está crescendo, que pelo contrário está estagnado na sua caminhada com Cristo, na sua vida cristã, que tem apresentado algumas questões, algumas situações que nós percebemos diante de Deus precisam ser tratadas com Ele, nele, na palavra dele, que nós peçamos ao Senhor sabedoria. E nós peçamos ao Senhor discernimento, não para nos colocar numa posição acima destas pessoas, não para olhar para os nossos irmãos de cima a baixo e dizer assim: você está errado, eu estou certo. Não, mas para que nós, em amor, com todo amor, como o apóstolo Paulo nos ensina quando escreve aos Efésios na carta, no capítulo 4, perseguindo a verdade em amor, nós possamos exortar, nós possamos advertir aqueles que estão no erro, aqueles que estão no pecado. Repito, não para apontar o dedo, não para fazer juízo de valor sobre a pessoa, não. A advertência na palavra de Deus, a exortação na palavra de Deus é para que nós possamos acolher aqueles que estão errando ou que erraram. Não para colocar mais peso sobre a vida dessas pessoas, mas para poder abraçá-las, ainda que à distância, nesse tempo de pandemia, mas abraçá-las em amor. Agora, nós não podemos deixar de dizer o que precisa ser dito. Se há necessidade do confronto, do embate, do enfrentamento de alguma questão, nós precisamos buscar aquela pessoa. Talvez aquela pessoa nem saiba que errou, ou como errou, ou em que medida errou, mas nós, em Cristo Jesus, com amor e temor, precisamos nos sentir encorajados a buscar aquela pessoa, dizer: você está errando nisso, ou você errou nisto, mas eu quero conversar com você em amor, em amor. É assim que deve ser a caminhada da igreja. Nós somos chamados a advertir, nós somos chamados a confortar aqueles que estão desanimados, aqueles que já não querem mais participar das ações da igreja, aqueles que por algo que aconteceu, por algo que lhes foi dito, por algo que lhes foi feito, já não apresentam o mesmo ânimo. E por falar nesse tempo que nós vivemos de pandemia, talvez o tempo demasiado na frente da tela, das celebrações em tela, tenha trazido desânimo a alguns corações, trazido enfraquecimento a alguns corações. Nós somos chamados a isso. Se você está percebendo que alguém não tem interagido conosco, seja aqui nas celebrações presenciais, seja aqui pelo nosso chat, seja nas ações online que nós temos feito, se o Espírito Santo traz à sua mente o nome de alguém, busque essa pessoa. Diga: meu irmão, estou aqui orando pela sua vida. Se precisar de algo, conte comigo. Sim, porque o texto diz também que nós somos chamados a auxiliar os nossos irmãos. Sabe? Não é buscar alguma pessoa ou alguém para dizer assim, sentir sua falta na igreja. Geralmente, quando nós dizemos isso para as pessoas procuram logo se justificar como se nós as estivéssemos cobrando por alguma coisa. Meus irmãos, nós não somos chamados a cobrar uns aos outros nesse sentido de fiscalizar se alguém está ou não está fazendo algo, se alguém está ou não está vindo ao templo, se alguém está ou não está participando das celebrações. Não. Não é este o sentido da cobrança que deve existir entre nós. A cobrança, no melhor uso do termo, no melhor uso da expressão, deve ser no sentido da prestação de contas, do zelo que deve envolver as nossas relações. Não é para que o irmão se sinta cobrado, mas para que ele saiba que nós sentimos a falta dele. Este é o sentido de encorajar, este é o sentido de confortar aquele que está desanimado, de auxiliar quem precisa de ajuda. É assim que deve ser a vida na igreja. Em quarto lugar, meus queridos irmãos,
A vida da igreja precisa nos ensinar a ser pacientes. Aliás, antes de falar sobre isso, voltando um pouquinho, olha que texto precioso lá de Romanos capítulo 15, versos 1 e 2. Nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo, para o bem dele, a fim de edificá-lo. Nós somos chamados a edificar uns aos outros. Nós somos chamados a cuidar uns dos outros. Repito, é assim que deve ser a vida da igreja. Agora sim, em quarto lugar, nós aprendemos ainda neste verso 14 da carta que nós estamos lendo, capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, que nós precisamos ser pacientes. Nós precisamos ter paciência uns com os outros. E eu sei que para alguns de nós, se não muitos de nós, se não todos nós, ter paciência, especialmente com algumas pessoas, é um desafio às vezes hercúleo. Porque às vezes nós não nos afinamos tanto com aquela pessoa. Às vezes a nossa forma de enxergar é completamente diferente da forma que ela enxerga. E nós temos dificuldade com ela até por alguma coisa que talvez tenha acontecido. Mas não existe melhor ambiente do que aprender a ser paciente, aprender a ter paciência do que a igreja. A igreja é comunidade, não a igreja que se entra e sai, vai embora e não há relacionamentos. Por isso Paulo, quando escreve lá a igreja na Galácia, fala a respeito do resultado da ação do Espírito Santo de Deus. E um dos aspectos que ele ressalta no fruto do Espírito é exatamente a paciência. Nós precisamos desenvolver a paciência em nossos relacionamentos. Nós precisamos exercitar a paciência. Nós precisamos ter longanimidade. Nós precisamos acolher as pessoas. Assim deve ser a vida na igreja. Esse texto, o apóstolo Paulo diz: sejam pacientes para com todos. Isso é muito precioso para a igreja. Nenhum de nós terá a resposta certa em todos os momentos. Nenhum de nós terá razão em todos os momentos. E todos nós temos as nossas limitações, todos nós. Mas quando nós olhamos para o outro com este olhar compassivo, quando nós somos pacientes mesmo diante do erro, não, veja só, preste atenção, ser paciente não significa ser complacente ou mesmo conivente, não. Ser paciente é olhar para o outro com misericórdia. Ser paciente é olhar para o outro com amor e ajudá-lo em suas necessidades. Às vezes nós precisaremos respirar fundo, mas para isso nós somos chamados. Esta é a beleza de ser igreja, é isto. Olha o que diz Paulo lá em Efésios capítulo 4, versículo 2. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. Aliás, nós vamos voltar a esse texto hoje à noite. Esse texto é o que nós iremos abordar para falar sobre um dos aspectos do semear amor. Nós precisamos, meus queridos irmãos, semear amor a partir desta vocação que nós recebemos em Cristo. Aqui nós temos a vocação do cristão, a vocação da igreja. A vida da igreja deve ser assim. Todos nós desenvolvendo paciência, suportando uns aos outros em amor. Esta é a beleza da igreja. Outra lição que eu aprendo nesse texto: nós precisamos aprender a desenvolver o mútuo cuidado. No verso 15, o apóstolo Paulo diz: tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Nós precisamos cuidar de nós e precisamos também cuidar dos outros. Cuidar para que os nossos irmãos, às vezes, quando isso acontecer, se acontecer, estiverem afetados com alguma situação, que nós sejamos instrumentos de Deus para debelar toda a ira do coração dos nossos irmãos, se este for o caso. Sabe, você conhece aquela expressão que diz assim: colocar mais lenha na fogueira? Tem pessoas que às vezes gostam de desempenhar esse papel na igreja. Já vê que a situação não está boa, que algum tipo de situação já está estremecida, algum relacionamento na igreja está estremecido, e ao invés de contribuir para que aquele relacionamento possa ser restaurado na presença do Senhor, faz ao contrário.
alimenta a mágoa, alimenta a chateação, alimenta aquilo no outro. Que o apóstolo Paulo é enfático aqui quando fala à igreja em Tessalônica. Olha, tenham cuidado uns para com os outros. Nós somos responsáveis uns pelos outros enquanto igreja. Isso é muito sério, meus irmãos. Nós somos responsáveis uns pelos outros enquanto comunidade dos santos. Se eu estou vendo um irmão falhar, se eu estou vendo um irmão alimentar no coração algo que não deve ser alimentado, e eu não me interponho diante dele para ajudá-lo, para orar por ele, para interceder em favor do seu coração, eu serei cobrado por isto. Porque nós estamos diante de um mandamento. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal. Olha o que a palavra de Deus diz a esse respeito. Primeiro, lá na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versos 15 a 17. Pois é da vontade de Deus que, praticando bem, todos nós, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos. Temam a Deus e honrem ao Rei. E mais uma vez, fazendo referência ao texto que nós lemos há pouco, de Romanos capítulo 12, eu friso: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Nós precisamos desenvolver muito cuidado. É trabalho fazer isto. Exige tempo, exige energia, exige sacrifício da nossa parte cuidar de outras pessoas. Mas eu entendo pela palavra de Deus que é desta forma que acontece a vida na igreja. Uma outra lição que eu aprendo, a sexta lição e última destes versos, é a lição de que a vida na igreja precisa ser marcada, precisa ser regada, precisa ser revestida pela bondade. Nós precisamos ser bondosos, ser sempre bondosos. Bondosos no tratar, bondosos no falar, bondosos no agir, bondosos no reagir. Não tem ninguém perfeito na igreja. Não tem ninguém perfeito na comunidade dos santos. Todos temos as nossas dificuldades. Todos nós precisamos de ajuda. Todos nós precisamos melhorar enquanto discípulos de Jesus. Por isso, ainda no versículo 15, o apóstolo Paulo diz: sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos, até mesmo com aqueles que não merecem. Seja bondoso com quem fez o mal a você. Seja bondoso com quem falou mal de você. Seja bondoso com quem olhou torto para você. Seja bondoso com todos. Quando Jesus Cristo fala a respeito do amor aos inimigos, lá em Mateus capítulo 5, entre os versos 43 e 48, ele diz exatamente isto. Nós precisamos amar os nossos inimigos. Nós precisamos orar por aqueles que nos perseguem. Os pagãos os pagãos amam as pessoas que são suas amigas. Qual é o ganho disso? Qual é o valor disso? Nós precisamos ser perfeitos. Vejam, nós não somos perfeitos no que tange o aspecto da nossa moralidade. Porque nós erramos, nós falhamos, nós pecamos. Nós precisamos ser perfeitos no que tange o aspecto da nossa finalidade. Ou seja, nós fomos criados para amar a Deus e para amar uns aos outros. Se nós não fizermos isto, mesmo com aqueles que são nossos inimigos, mesmo com aqueles que nos magoaram, que nos ofenderam, nós não estaremos cumprindo o propósito de Deus para a nossa vida. A vida na igreja é assim. A vida na igreja é extraordinária, mas ela é também desafiadora. Eu gostaria que você se lembrasse dessas lições, que você pudesse continuar vivendo isso na sua vida. É assim a vida na igreja. Precisamos ter consideração pela liderança. Precisamos viver em paz. Precisamos advertir, confortar e auxiliar quando necessário. Precisamos ter paciência. Precisamos desenvolver mútuo cuidado.
Precisamos, meus irmãos, ser sempre bondosos. Que Deus possa abençoar a nossa caminhada enquanto igreja. Deus possa continuar abençoando esse tempo que nós vivemos e que nós continuemos a perseguir este alvo. Nós continuemos investindo nos nossos relacionamentos para que outras pessoas possam também se achegar a nós e ser muito bem recebidas em nosso meio, muito bem acolhidas em nosso meio e perceber que, embora falhos e limitados, aqui nós vivemos de um modo a que o nome do Senhor seja exaltado e que a maldade seja combatida e a bondade seja perseguida, seja buscada. Que Deus assim nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, tua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar.
coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Estamos chegando ao final da nossa celebração desta manhã. Que a palavra de Deus tenha alcançado o seu coração, que este cântico também tenha falado a você mais uma vez, que você possa viver a igreja do Senhor Jesus, ser a igreja do Senhor Jesus. Que a nossa vida como igreja seja regada em amor na presença do nosso Deus. Como é bom ser a igreja de Jesus. Por falar em ser a igreja, você já faz parte de um PGM? Não? Ah, não. Olha só os horários e dias em que os nossos PGMs se reúnem. Meus queridos irmãos, já somos 22 PGMs na nossa igreja. Entre crianças, mensageiras do rei, adolescentes, jovens e adultos. Você tem um PGM preparado para você. Então entre em contato conosco, coloque aqui a sua mensagem no chat, nos procure pelo nosso Linktree, para que você possa fazer parte de um PGM da Igreja Batista Central de Taguatinga. E a escola bíblica? Você está acompanhando as aulas? Olha lá, hein? Todos os domingos são postadas as aulas aqui no nosso canal. Você pode procurar aqui nas nossas playlists, pode procurar Escola Bíblica, você vai encontrar todos os vídeos que já foram postados até hoje, de todas as classes, incluindo a classe de Provérbios, que nós continuamos estudando. Um guia para viver bem. Participe conosco, faça parte desse movimento, estude a palavra de Deus. Olha, já está chegando o mês de julho e com ele vem aí mais um EBD de inverno. Se prepare, tenho certeza que será um tempo também muito precioso de crescimento para a nossa igreja. E hoje à noite eu quero convidar você, além de participar da ceia do Senhor conosco, também de darmos continuidade à nossa série de reflexões Semear Amor. Vamos pensar hoje sobre a nossa vocação. Exatamente um dos textos que citamos durante a mensagem desta manhã, Efésios capítulo 4. Pense sobre isso e eu tenho certeza que Deus vai mais uma vez falar com cada um de nós na nossa celebração. Meus queridos, nós ainda não estamos realizando as nossas celebrações pela manhã aqui do templo aos domingos. É o que nós queremos. Eu quero pedir que você ore por isso, para que nós possamos voltar em tempo real, ao vivo, não apenas à noite, mas também de forma presencial pela manhã. Assim que nós encerrarmos a nossa sala da multimídia, nós cremos que voltaremos com a nossa programação presencial também pela manhã. Ore por isso, esteja conosco, participe conosco, que a nossa igreja continue crescendo para a glória de Deus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o rosto e vos dê a paz, hoje e para sempre. Amém e amém. Deus te abençoe. A gente se encontra hoje à noite, às 7 horas. Eu espero você. Tchau. As portas se abriram. Depois de alguns meses cultuando somente dentro de nossas casas, as celebrações presenciais estão de volta. É tempo de agradecer, louvar e adorar o nosso Deus em comunidade novamente. Que saudade, né? Bom, a gente sabe que o momento ainda é de bastante cuidado e atenção. Por isso, a gente pede a todos que fiquem atentos e obedeçam às sinalizações e protocolos de combate à Covid-19 que nós, nossa equipe, nossa igreja, preparou com muito cuidado para nos protegermos e protegermos também aqueles que estarão cultuando conosco.
Então bora lá! Primeiro, não esqueça de colocar a máscara antes mesmo de sair do carro, hein? Desligou a chavinha, todo mundo coloca a máscara para chegar até a recepção. Lá, nosso pessoal vai medir sua temperatura e disponibilizar álcool em gel. Além disso, antes de entrar, limpe seus calçados nos nossos tapetes de higienização que estão lá na porta da frente. Aliás, por enquanto, a porta da frente vai ser a única porta de entrada, viu? Pronto, agora é só entrar, matar as saudades do nosso culto, dar aquele abraço apertado nos irmãos. Opa! Abraço não, a gente sabe que ainda não pode. Então vamos combinar? Abraços e apertos de mão, por enquanto, estão proibidos. Vamos nos cumprimentar só de longe mesmo, aquele tchauzinho, no máximo, aquele soquinho de mão. Combinado? Para todos esses cuidados funcionarem, precisaremos manter o distanciamento mesmo durante o culto. Para isso, nossa equipe colocou uma distância maior entre os bancos e também sinalizou onde você e sua família podem e não podem sentar. As crianças de 3 a 7 anos vão poder participar sim das atividades do Ministério Cross, mas para isso precisarão realizar a inscrição por meio do link que divulgaremos em nossos canais durante a semana. Sem inscrição, elas permanecerão com os pais no culto. E fiquem ligados, dessa vez, para participar do culto, não será preciso realizar a inscrição. E é isso aí, pessoal! Fiquem atentos a todas as sinalizações espalhadas pelo templo. Vai ter sinalização nas paredes, nos bancos e no chão. Tudo para proteger você e proteger o nosso próximo. Atenção! O nosso bebedouro está interditado. Por isso, não esqueça de levar a sua garrafinha de água, tá bom? Bem, acho que vocês entenderam tudo e estão preparados para voltar, né? Então que Deus abençoe esse novo retorno que esperamos tanto. Nos vemos em breve. Tchau, tchau!